Shalom a todos, estamos aqui no Pode Techuvá, falando das festas bíblicas, e agora estamos falando de uma festa que está na Bíblia também, não faz parte das festas, das 7 festas lá de Levíticos 23, mas é uma festa que Yeshua também celebrou, né, que é a festa da dedicação, né, também conhecida como a Hanukkah. Nós vamos ler agora o livro de João, capítulo 10, versículos 22 e 22 é até o 23. É isso mesmo, pastor? Não, Isso 22 mesmo. até o 23, é bem curtinho. Tem Alguém todo quer um ler? contexto, né? Tem todo um contexto, mas Sim. esses dois aí são mais específicos. Tá. O senhor quer o senhor mesmo ler, pastor? E já explicar para a gente? Pode ser? Muito bem. O texto de Evangelho de João, capítulo 22 e 23, estava assim, diz assim: E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no pórtico, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Eu quero ler só mais um versículo que tem tudo a ver. Eu não vou achar aqui, mas tudo bem. É um que ele diz assim: Eu tenho feito muitos milagres da parte do meu Pai. No qual deles me apedrejam? Aqui no versículo 32, respondeu Jesus: Tendo-vos mostrado muitas obras procedentes de meu Pai, por qual dessas obras me apedrejais? Bom, é importante aqui a gente ressaltar que, né, existe uma questão aí, as pessoas, os judeus, como se fosse coisa que todos os judeus agiram da mesma forma, né? A gente sempre tem que lembrar que Jesus tinha discípulos, aliás, os discípulos dele eram todos judeus, ok? Inclusive fariseus, né? Como foi o caso aí de Nicodemos e outros mais. Mas vamos falar sobre a festa. Eu falei isso aqui, Robson, por quê? Porque como o texto está assim, as pessoas começam a falar o judeu que é o bicho-papão da história aqui, né? Por causa da forma Sim. que foi traduzida. Né? Então a gente tem que sempre trazer isso à memória para as pessoas não terem uma falsa percepção aí do que nós estamos tratando. Muito bem. Nós terminamos de estudar semana retrasada, as 7 festas fixas, né? Que são festas determinadas pelo Eterno para cumprir no tempo certo, os Moedim, como em muitas oportunidades o Robson falou, né, que o sábado é um deles, né, mas os Moedim que o senhor começa a tratar é Pessa, né, que é Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, o Dia do Perdão e Tabernáculos. São esses aí. Não vou falar muito deles porque nós já falamos bastante nos outros vídeos. Quem tiver interesse pode procurar aí, né? E vai conseguir desenvolver aí alguma compreensão sobre essas festas. Agora, tem outras 2 festas, e tem outras ainda, né? Mas vamos falar dessas 2 aqui, que elas também são celebradas pelos judeus, né? E uma delas está na Bíblia, que é Purim, está lá no livro de Esther. Nós vamos falar dela semana que vem, ok? E a outra festa é Hanukkah, que é a festa das luzes, a festa da dedicação, né? Que ocorre mais ou menos aí em dezembro, aí perto, né, do momento em que o mundo está celebrando aí, né, o dia 25 de dezembro. Não é o mesmo dia, porque o nosso calendário é lunisolar, né? Mas é próximo, as pessoas aí, eu já vi gente falar que é o Natal dos judeus, né? Não tem nada a ver, mas, enfim, não deixou de ser uma grande bênção que o Eterno deu a eles naqueles dias de Hanukkah. Né? Então, assim, ele tem outras festas, né? Hanukkah, né, que quer dizer consagração ou dedicação. A palavra hebraica aí está dizendo de consagração ou dedicação.
também conhecido como Festas das Luzes, né? Nós vimos aqui já no texto que nós acabamos de ler, que embora não há um registro da instituição dessa festa na Bíblia, no canon da Bíblia que nós temos, mas lá em João capítulo 10, versículo 22, nós vemos o Senhor Jesus no pórtico, fazendo inclusive alusão a essa festa, né? Aconteceram milagres naqueles dias. E daí o fato de eu querer ler também João capítulo 10, 32. Por quê? Porque Jesus usa ali a questão, olha, eu estou fazendo milagres aqui, por qual deles, né? Vocês agora, na condição de discordantes da minha mensagem, querem me apedrejar. Muito bem. Mas o que aconteceu? O ano era o ano 162 a.C., período do Império Grego, né? Os irmãos vão lembrar, já ouviram falar de Alexandre o Grande, né, que aí entre os anos 336 e 323, ele começou a conquistar, né? Ele acabou expandindo muito o Império Grego, né? Do Egito até a Judéia ali, bastante coisa. Só que ele morreu logo, morreu cedo, né? E ele tinha quatro generais que eram os mais importantes ali, Seleuco, Lisimaco, Ptolomeu e Cassandro. Tá? Esses são os quatro generais que ficaram no comando, aí, dividindo, né, o império a partir de 323 a.C. E lá pelo 175 a 163 surgiu um imperador, Seleucida, Antíoco Epifânio, dessa linhagem deles. Esse camarada, ele viveu de 175 a 163. Acho que aqui é o período de império dele. E ele estava ali cuidando também de Israel. O que ele fez? O que a gente vê muita gente fazendo hoje. Tá? Ele era o grande império, ele representava a nação poderosa da época, ele representava a tecnologia, né? E o restante eram pequenas nações que acabavam sendo subjugadas pelos grandes impérios e, no ponto de vista dele, subdesenvolvidos. Então ele impunha aquilo que ele achava que era o correto. E aí, só o que ele impôs? Vamos ver o que ele impôs aqui, ó. Proibiu a circuncisão. Será que isso aí dá problema? Hã? Proibiu a circuncisão, proibiu observar o Shabat. Naquela época lá, o pessoal proibia, né, debaixo de ameaça de morte, de prisão. Aliás, isso aconteceu nos primórdios da religião cristã, né? Também muitas pessoas morreram para parar de celebrar o Shabat, mas hoje não, hoje as pessoas simplesmente entendem que não tem que guardar, né? Então, para nós hoje é muito mais pessoal a escolha, né? Ele proibiu as restrições de comida kasher, né? Então, as regras de kashrut, né, de você não poder comer determinados alimentos. E ele determinou que somente porcos poderiam ser sacrificados no templo. Ou seja, um animal impuro, né? Aliás, né, ele não só determinou, como ele mesmo sacrificou uma porca, né, ao Deus dele no templo. Tá? Então, os irmãos veem o que aconteceu ali. Para o povo judeu, que tudo aquilo era muito sagrado, ele profanou. Aliás, mais do que profanou, né? Ele, além de profanar, porque profanar, a gente pensa profanar como uma coisa muito muito ruim, né? Com quase uma blasfêmia. Não é. Profanar é só tornar comum. E na minha concepção, o que ele fez foi além de tornar comum. Ele desrespeitou as regras, a Deus, certo? Ele pensou que era só o povo, não. Deus. Ele desrespeitou, ele foi além, né? Ele foi uma blasfêmia física ali, né? Além disso aí, né? Então, foi assim que aconteceu como que eu vou dizer, a profanação, né? Vamos usar essa palavra do templo, né? E de Israel. Veja, irmãos, as demais nações são povos pagãos,
Então, para eles não tem problema nenhum. Por quê? Porque eles já adoravam diversas divindades mesmo. Então, não tinha problema. Grécia era, como eu falei agora, uma grande potência. Era a tecnologia do momento, né? Imagina, eu sempre falo para os irmãos, qual que é o país do momento hoje? Acho que ainda é os Estados Unidos, né? Ainda é. Ainda é. Tá ali dividindo com China e tal, mas ainda é Estados Unidos. Aí Estados Unidos vem aqui, conquista, né? Nosso país aqui, e fala, olha, vocês vão usufruir de toda a nossa tecnologia, né? Vocês só precisam deixar de fazer coisinhas pequenas, como adorar o seu Deus, né? Mas vocês vão fazer parte do grande império. Só que Israel, eles adoravam ao Deus verdadeiro, adoram. Adoravam não. Adoram ao Deus verdadeiro. E pode ter lá os problemas, as teimosias deles, mas eles adoram ao Eterno, certo? Até hoje é assim. E para eles, isso foi uma afronta, eles jamais fariam isso. A circuncisão é uma aliança com o Eterno. Como assim não vou circuncidar meu filho? O Shabat é um sinal, um sinal entre mim e vós. Como eu vou parar de guardar o Shabat? Não é? Como eu vou sacrificar um animal impuro? Prestem bem atenção nisso. Sacrificar um animal impuro no templo. Não é mesmo? Então, para Israel isso foi difícil. Então, para Israel acabou sendo uma guerra muito... um período muito violento. Né? Eles tinham que tomar uma atitude, e foi nesse sentido que tinha lá um sacerdote chamado Matitiarro Ramacabi, né? Mateus, o martelo, o Macabeu, daí o nome, Macabeus, e ele era o chefe de uma família de sacerdotes lá. E foi pedido a ele, por um dos generais, né, desse Antíoco, que oferecesse um porco no altar, né? E aí foi aí que começou o problema, porque ele não ofereceu, ainda investiu contra o general, e começou ali, então, uma guerra que durou 8 anos. 8 anos de uma guerra. Imaginem, irmãos, quem era o Império Grego e quem era Israel. Os irmãos já devem ter assistido, né, aquele filme 300, né, que fala da glória do Império Grego ali. Homens forjados para a luta. E Israel, um reino de sacerdotes. Tinha soldados, mas grande parte sacerdotes. E aquele, o próprio, né, Matitiarro, Mateus, ele era um sacerdote. E ele começou a resistência. Por 8 anos, bastante gente, né, o povo se reuniu a ele. E, na minha concepção, aconteceu o primeiro milagre. Né? Nós falamos de dois milagres ocorridos em Hanukkah. O primeiro milagre, que se fala e se dá muito valor, e é verdade, tem que dar mesmo, é que quando eles voltaram para o templo, depois de expulsar os gregos, eles precisavam rededicar o templo, daí porque o nome Hanukkah, dedicação, certo? E precisava acender o fogo eterno. Só que só tinha óleo para queimar por um dia. E demorava aí 7 dias para poder preparar o outro, 8 dias para poder preparar o outro óleo. E aquele óleo para um dia queimou por 8 dias. Isso é um milagre, obviamente que é um milagre. Mas o primeiro milagre que eu entendo, na minha concepção, foi a vitória de Israel. Imagina, né, um estado nosso aqui, Israel é do tamanho do Sergipe, né? É isso? Imagina um estado nosso pequeno aqui, enfrentar um império e vencer. Já era um milagre para mim eles aguentarem 8 anos de guerra. Além de aguentar, eles venceram. Expulsaram os gregos. Então Deus operou naqueles dias. Mas também o milagre, o óleo ter durado tanto tempo.
E aí, meus irmãos, é que eu quero fazer uma reflexão com os irmãos. Né? Foi a rededicação do templo. Né? Então, quando era proibido a celebração, eles armavam formas de celebrar, não podia acender a Hanukkah, fizeram lá o Dreidel. O Dreidel tem lá 4 palavrinhas, 4 letras, que é um acróstico, né, de uma frase, quer dizer, um grande milagre aconteceu naqueles dias. Okay? Lá. Então, assim, e realmente um grande milagre. Agora, irmãos, veja só. Primeiro, por que nós devemos celebrar? Porque Yeshua celebrou. Ok? Ele celebrou, está lá. Né? Não é uma das festas fixas, mas ele celebrou. E ele celebrou, ali estava, né, no pórtico de Salomão lá, e ele inclusive usa o texto para falar sobre milagres. Não estamos falando que essa é a festa dos milagres? Né? Então ele está contando, se os irmãos lerem aqui, eu não vou ler todo o texto, porque senão vai dar o contexto, mas os irmãos podem ler João 10, né? E aí fala sobre a festa da dedicação, e justamente logo depois da festa da dedicação ele fala: eu tenho feito muitas obras, muitos milagres da parte do meu pai. Por qual delas me apedrejas? Né? Então, assim, estava mostrando que era a operação de Deus. Assim como Deus operou naqueles dias de Hanukkah, ele também operava naqueles dias. E ele opera nos nossos dias também. Veja, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim: ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Veja, nós estamos falando de uma dedicação do templo que foi profanado. Tudo bem? Profanado com a presença de pagãos, profanado com o sacrifício de uma porca. Meus irmãos, se nós olharmos para a nossa vida, nós somos templo de habitação do Espírito. E, lamentavelmente, por causa da história, da imposição que houve lá no começo, lá atrás, houve uma imposição de você não guardar as festas do Senhor, de você não guardar o Shabat, de você pode comer qualquer coisa. Veja, nós somos o templo de habitação do Eterno. E nós estamos poluindo o nosso corpo com coisas que o Eterno tem como abominável. Não é mesmo? Então é tempo de rededicar esse templo que o Espírito Santo habita, o Espírito do Eterno habita. É dedicação. Ah, mas é só alimento? Não. Pensamentos, forma de pensar. Quantas vezes você está falando para uma pessoa sobre determinado visão da palavra do Eterno? Fala assim: eu não penso assim. Né? Tem muita gente que fala assim: eu não penso dessa forma. Ora, porque você não pensa assim não quer dizer que não é. Não é mesmo? Você precisa se dedicar ao Eterno. É aquilo que, às vezes, a gente até comenta, né? Eu ouvi um grande pregador falar. E ele diz assim para um ateu: olha, se você estiver correto, eu não perco nada. Eu tô igual você. Não vai ter vida eterna mesmo, perco nada. Mas se eu estiver correto, eu ganho e você perde tudo. Então o temor do Senhor, isso se aplica de uma determinada medida nas nossas vidas também. O temor do Senhor, que faz com que nós venhamos a buscar dedicar nossa vida a Ele, entra no mesmo sentido. Né? Eu não penso assim. Tudo bem, eu posso não pensar. Mas a palavra está escrito isso. Quem foi que mudou? Quem mudou foram pessoas depois. Paulo não falou nada contra a Torá, ele só falou a favor. As pessoas torcem o que Paulo fala. Mas mudou depois. Fala, se as pessoas estiverem certas, eu posso fazer o que eu quiser. Se ela estiver certa, ok, eu não perco nada. Da mesma forma. Por quê? Porque eu estou perdoado, não importa o que eu faça, mas eu prefiro fazer o que agrada a Deus. Então eu estou perdoado, além disso, eu estou fazendo o que agrada a Deus, não é mesmo? Então está tudo certo. Agora, se aqueles que buscam fazer a vontade do Eterno estiverem certos, e eu acredito que estão,
Quem pensa que pode fazer qualquer coisa está perdido. Então a gente tem que pensar, analisar o que é que nós temos que fazer, a festa da dedicação. O que foi feito para dedicar a festa? Para rededicar o templo, né? Eles limparam tudo, fizeram novos utensílios, criaram uma Hanukkah. A Hanukkah é um candelabro com 8 braços, né? Tem um no meio que é o shamash, e a partir dele você vai acendendo as outras velas, celebrando aquela bênção que Deus operou naquele dia. Deus opera a bênção nas nossas vidas todos os dias. Todos os dias Ele nos dá sinais, Ele nos abençoa com a presença dEle, Ele nos livra de guerras grandes, não é mesmo? A nossa parte. Para nós aqui, inclusive, que nós não temos nem inimigo, né, para vir aqui, é inimigo físico, né, atentar contra a nossa vida, né? Então, é muito fácil. É muito fácil. Irmãos, eu vejo gente falando assim, tá difícil. Não tá, não. Não tá difícil, tá fácil. Sabe por que tá fácil? Porque a gente tem liberdade de culto. Tem gente nesse mundo aí que não tem. Eu acredito que vai ficar difícil. Mas por enquanto ainda tá fácil. Por enquanto nós temos tempo de olhar para o que esses Antíoco Epifânios estão fazendo aí, colocando impureza dentro de nós, não é mesmo? Eu falei aqui do porco, né? Eu não ia nem falar sobre animal, mas eu queria até ler um texto que está lá em Isaías 66. Pesado. Um texto de Isaías 66, que por causa de uma fala de um grande pregador recente aí, eu acho importante a gente meditar, porque Isaías 66 está falando da era messiânica, certo? Está falando de tempos vindouros, não é de coisas antigas, não. E aí tem um texto, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, que eu acabei abrindo agora, né? Pensei agora e trouxe para os irmãos. Acho que é 18, não é? 18? 18 ou 13? Peraí. Isaías. Peraí. Tá bom, 17. É 17, errei. A trave. A partir do 16 fala assim, porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor se multiplicarão. Os que se santificam, prestem bem atenção nisso, e se purificam nos jardins uns após os outros, ou seja, não é para o eterno, se santifica para si mesmo, para se mostrar como sendo, eu sou bom. Ó. Os que comem carne de porco, e a abominação, e o rato, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Meus irmãos, isso é muito pesado. Isso é muito pesado, Isaías 66. Por quê? Porque hoje a gente vê uma mensagem aí que ensina o povo a profanar o templo de habitação do Espírito. Ofereceu o porco. Oferecer um porco. Né? Você é o templo de habitação do Espírito e você vai e abençoa o porco e come. Né? Isaías 66. Então, é óbvio que não é disso que a gente quer falar aqui. Eu estou falando de profanação e consagração, que é o que esta festa de Hanukkah significa. Rededicação, rededicar sua vida ao Senhor. Talvez você não compreenda da forma com que nós estamos falando aqui, é um direito seu. Mas o conselho que eu dou é, leia a palavra de Deus. E leia com sinceridade, querendo fazer aquilo que agrada a Deus. Olha a Ele para que Ele te dê discernimento, para que Ele te dê sabedoria, para que você compreenda qual seja mesmo a vontade de Deus. Porque, irmãos, a gente vê textos, e às vezes a gente cita textos como Mateus 7, 21 a 23, e que está muito claro, está falando aqueles que não guardam a Torá ali. Porque a anomia é isso, a ausência de lei, e as pessoas conseguem fazer um malabarismo para falar, não, isso aí é o mal, né? Não tenho que guardar. Então, assim, é isso que Hanukkah significa, né? Eu quero encerrar aqui a minha primeira fala nesse sentido, né? Dedique a sua vida ao Senhor. Tenha isso em mente, que está lá em 1 Coríntios, capítulo
6, versículo 19. Você não sabe que o vosso corpo é templo de habitação do Eterno? Você é templo de habitação do Eterno. Então, de posse disso, não convém procurar dedicar sua vida a Ele? Fazer a dedicação que foi feita lá em Hanukkah? Ah, mas naqueles dias tiveram milagres. Hoje tem também. Você está vivo. Graças ao Eterno, a gente não vive aí lutando contra exército nenhum. Temos umas coisinhas ou outras aí que a gente não concorda, mas ninguém está perdendo a vida por isso. Você tem liberdade de adorar, de conhecer o Senhor. Dedica a sua vida ao Senhor. Faça essa rededicação. Eu, por enquanto, encerro por aqui, Robson. Amém. Agora, o senhor chamou algumas atenções aqui, falando sobre isso, me chamou a atenção de algumas coisas, mas eu queria saber se tem alguém que quer contribuir, perguntar, falar, ensinar, explicar. Alguém se dispõe? Tem alguém para dizer algo? Então, o meu, na verdade, não seria bem uma pergunta, né? Seria mais um comentário Ok. que o senhor comentou sobre chamarem Hanukkah de Natal cristão, né? Na verdade, isso é, para quem estuda um pouquinho da história do Natal, é quase uma ofensa, né? Já que se a gente for ler Isaías 44:14, Posso só fazer uma emenda para você? por Eu favor. não estou dizendo que é. Eu estou falando que tem Não, pessoas que não, falam que é eu certo, entendi, tá? Pode eu continuar. entendi Obrigado. perfeitamente. Mas para quem tiver curiosidade depois de ler Isaías 44, né? O profeta fala justamente sobre pessoas que cortam lenha, né? E já aproveitam que estão cortando árvores também, cortam para si uma árvore e a chamam de Deus, né? É. E aí, a partir do versículo 18, está escrito assim: tais pessoas não sabem nada e nada entendem. Seus olhos estão tapados para que não possam ver. E, enfim, fala algo aqui no versículo 20: fala, devo me prostrar diante do tronco de uma árvore? Ele confia em cinzas, o coração enganado o desviou. Portanto, ele não se salvará. E assim mesmo não dirá, isto em minha mão é uma fraude, né? Enfim, faz referência com festas que envolvam árvores, né? E alguns podem falar, mas o Natal é posterior. De fato, o Natal ele é bem mais novo do que Hanukkah, né? Só que se alguém tiver curiosidade depois de jogar no Google aí o que era a celebração do Yule, né? Yule, nórdico. Olha as imagens, é bem parecido, né? Era uma festa que envolvia um pinheiro durante o solstício de inverno, entre o dia 22 e 25 de dezembro. Yule era um menino da promessa, né? A semente de luz. Bom, é bem provável que essa menção de Isaías estivesse fazendo menção a ele. Agora, se nós formos considerar que o que entrou no cânon bíblico, né, é atemporal, pode considerar o Natal junto, né? Então, apesar de ter similaridades no quesito de ter luzes e algumas trocas de presente, né? Hanukkah, na verdade, teve troca de presente posteriormente, né? Não tem problema nenhum trocar presente, mas a festa, como o pastor já trouxe aí, a questão histórica não tinha nada a ver com presentes, e sim com a dedicação, né? E já o Natal, ele tem, inclusive para quem gosta de mexer com inteligência artificial, né? Pergunta sobre o Natal, né? Da onde veio. O próprio chat GPT, que é meio tendencioso em algumas coisas, vai mostrar as origens pagãs, né? Então, a festa de Hanukkah e o Natal tem sim algumas similaridades, mas Hanukkah não é o Natal. Então, obrigado. Eu entendi o que o João falou e entendi o que o pastor falou também, né? É que existe uma confusão muito grande, assim, não é confusão, é que as pessoas acabam se adaptando, né? É o que acontecia, no tempo de quando Jeremias chama a atenção do povo de Judá, porque eles estão fazendo bolos com passas para Asherá. Para mim, e ainda quero buscar ainda mais informações, o que eu consegui até agora ainda é pouco, mas eu entendo o seguinte: esse Natal, vamos pegar bem simples. Eu vi uma matéria da
isto é, né? Ou da History, não lembro agora. E eles falavam que foi, inclusive, eles falavam sobre a Coca-Cola, uma série de coisas que fizeram um apanhado geral, mas conta a história do Natal e eles dizem que remonta a 7.000 anos, porque eles vêm lá da festa da Saturnália, né? Que deve ser que o irmão João falou aí, talvez Cecília, eu nunca ouvi falar. Mas a Saturnália é a festa de Natal que já era celebrada com bebedice, com farras, com tudo isso que as pessoas celebram hoje. Mas, lendo os livros sobre o Holocausto não, sobre a Segunda Guerra Mundial, eu vi muitas vezes também o povo judeu, né, contando o relato antes deles irem para a câmara para Auschwitz ou para qualquer outro campo de concentração, e eles contam brevemente como era a vida deles, e muitas vezes a gente vê algum deles celebrando o Natal como o cristão celebra a festinha das bruxas, entendeu? É bonitinho, todo mundo está fazendo, eu vou também, como se isso não vai ofender a Deus, acho que na cabeça é isso. Então, quer dizer, parece que tudo fica igual, por isso que se você pegar nesse contexto, a pessoa vai dizer, se alguém vê você com a casa enfeitada com luzes em dezembro, vai falar que você está celebrando Natal, né? Então é complicado. Mas, amém. Viu, Robson? Eu queria perguntar uma coisa para o pastor. Posso falar uma coisa? Opa. Oi? Então... depois tem a pergunta aí da Vitória. Eu vou abordar ela também. O que acontece, né? Essa festa que o João falou, embora o Natal, como nós conhecemos, seja posterior, a gente tem que entender que o que aconteceu com o cristianismo, como ele está hoje, foi um sincronismo do paganismo com a fé judaica. Ok? Então, assim, eu acredito, o Natal, como nós conhecemos hoje, veio depois, ok, mas como uma adaptação de algo que já tinha antes, trazendo para dentro de uma fé, né, cristã, ok? A Vitória fez aqui uma colocação, né? E é isso mesmo, né, Vitória, filha, que quando nós celebramos as festas do Senhor e também Hanukkah, como nós mostramos que Yeshua celebrou Hanukkah, com o espírito de gratidão por aquilo que ele já tem feito nas nossas vidas, isso ganha um significado tremendo, né? O que nós temos que ter com o Eterno é gratidão mesmo. Realmente, não é obrigação. Não é obrigação. Né? Não está entre as 7 festas fixas, mas tem muito significado mesmo. Vai lá, Robson, você ia fazer uma pergunta. Não, não é exatamente uma pergunta, né? Não, perdão, tanto igual a Vitória, né? Que ela falou assim, não é bem uma pergunta, né? Quase uma afirmação, na verdade, né? Mas só para a gente falar um pouquinho sobre isso. Daí entra aquela questão aí desse termo tão usado hoje, que é o judaizante, né? Porque o pessoal fala que isso, tudo é judaizante, mas veja só, chamado de judaizante, o trazer de volta as pessoas para adorar o templo, porque tinha judeu fiel, sempre teve e sempre haverá, como tem cristão fiel e tem infiel também, da mesma forma. Agora, tem também a massa do povo que vai aonde a banda está tocando. Então, muita gente que já estava no paganismo, quando ele foi dedicado, o que aconteceu ali? As pessoas, então, passaram a servir a Deus como estava determinado na Torá. Isso eles chamam de obras judaizantes. Agora, o Natal é uma obra romanizante, como o Eusébio de Cesareia, né, que eu até comentei com o pastor sobre a leitura esses dias aí, Eusébio de Cesareia, o comentário, não é nem ele que diz, né? O comentário que foi feito para a introdução do livro dele fala claramente que ele trouxe de volta, ele reacendeu o culto a Mitra. Então, quer dizer, as pessoas elas condenam quando alguém vai falar de celebrar uma peça, nossa, é um absurdo.
mas celebrar as festas pagãs, que foram cristianizadas, como diz alguns padres, aí eles dizem que está tudo certo. Então, eu acho que a gente tem a Bíblia como parâmetro. Se na Bíblia Yeshua aparece nessa festa, quem somos nós para dizer, não, essa festa está errada? E qual é a intenção da festa? Agora, pega uma intenção de uma festa, uma Páscoa com um coelhinho da Páscoa. Qual que é a intenção da festa? Ela não tem nada a ver com a Bíblia. Então, tem um pouco também de ver com o caráter, né? Tem a ver com o caráter, tem a ver com a própria índole, né? Quando você conhece uma pessoa, se alguém traz algo para você e vai falar, eu vou levar isso aqui para tal pessoa, você já sabe se a pessoa vai aceitar aquilo ou não, porque você conhece a índole dela. Acho que na Bíblia é a mesma coisa. Outra coisa que eu queria comentar foi de um texto que o senhor colocou aqui. Vamos voltar. Eu sei que não é o tema, mas exatamente, mas eu acho interessante e me impressiona muito esse versículo, o versículo 15 de Isaías 66, porque ele fala, né, o 15 e 16, né, como o pastor acabou de ler, porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho. Olha só, o que ele vai fazer? Deus fica irado? Sim, ele fica irado. Só que aí ele está dizendo que ele vai tornar a sua ira em furor, que é muito pior. E a sua repreensão, que é a repreensão que nos coloca nos eixos, a repreensão dele vai se transformar em chama de fogo. Ou seja, a repreensão dele não vai corrigir. Quando ele voltar, ele não vem corrigindo. Ele vem destruindo, né? Ou provando pelo fogo. E aí fala, porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne. E serão muitos os mortos da parte do Senhor. Esse versículo é que as pessoas não costumam, eu nunca vi ninguém comentar sobre esse versículo, pastor. Porque o que eu leio aqui, e o senhor me corrija se eu estiver errado, é que o próprio Deus, esse Deus que é bondoso, que é misericordioso, que é bondoso, parece que ele está dizendo aqui que no final dos tempos, ele vai matar muitas pessoas. É isso que eu estou lendo ou eu estou lendo errado? Texto difícil, hein, Robson? Difícil. Ó, Não, eu quero saber se eu estou lendo direito, porque... veja bem, né? Vamos tentar dar uma compreendida, né? Vamos tentar compreender o que está escrito aí. Existe um projeto de salvação. Sim. Ok? Então, Deus usa uma linguagem que a gente conhece. Tudo bem? Ele usa uma linguagem que a gente conhece. Mas dentro do contexto de salvação, é assim, ou você está dentro ou você está fora. Fora. Ok? Se salvação é vida, a outra opção é o quê? Morte. Morte. Né? E aí tem que entender que Deus usa palavras que naquele contexto, daquela época, as pessoas compreenderiam, porque era a realidade deles. A morte era a espada representava a morte. Não é mesmo? Agora, se a gente parar para analisar, está falando aqui de quê? De a espada do Senhor. Tem um texto em Apocalipse, eu não vou abrir aqui agora, porque me ocorreu agora, e vai demorar um pouquinho, mas quem quiser abrir pode citar, que fala que da boca do Senhor saía uma espada de 2 gumes. Certo? Sim. Então, veja bem, a espada... 1,16, Apocalipse 1,16. Ótimo, Apocalipse 19:15. Tá? 19:15. E 1,16 também. Então tem dois. Perfeito. 16 aqui. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Isso, e 19:15 também? 19:15. 19 não saiu aqui na minha busca. A mesma coisa. Então, veja bem. O que é que Yeshua fala? Volto para Mateus 7 de novo. Nem todo mundo, vida e morte. Nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus.
mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Olha a espada aí. Eu trouxe uma mensagem uma vez, está no YouTube, em que Yeshua, eu acho que é em João, ele fala para os religiosos da época: eu não vou julgar vocês. Quem vai julgar vocês é Moisés, porque ele escreveu a meu respeito. Ou seja, Moisés escreveu acerca da vinda do Mashiach. Vocês dizem que seguem a Moisés, mas vocês não estão ouvindo. E Moisés vai... Imagina que Moisés pudesse chegar e dizer: mas eu não falei que viria? Mas eu não disse isso? Não estava escrito? Mas a religião cegou e as pessoas não puderam enxergar. Não todos, ok? Da mesma forma, em relação aos chamados cristãos. Eles dizem: ah, Jesus aboliu a lei. Jesus vai dizer assim: mas eu disse isso. A espada da boca dele. Eu falei que anulei? Ao contrário, está escrito lá, ó: não vim anular, mas cumprir. E ele vai além, ó, até que o céu e a terra passe. Tudo tem que ser cumprido. Espada da boca dele. Então aí você está escolhendo o quê? Vida e morte. Bênção e maldição. Ok? Quem vai ser julgado por Moisés? Moisés vai dizer assim, ó. E quem falou isso foi Jesus, não fui eu. Moisés vai dizer: eu falei para vocês que viria o Messias. E quem vai ser julgado por Jesus vai falar assim: eu não falei para vocês que vocês tinham que cumprir a lei? Eu não falei que a vossa justiça tinha que exceder, ser maior que a dos escribas e fariseus? Eu não falei que quem vai entrar no reino é aquele que faz a vontade do Pai? A espada que sai da boca. Ok? Então a gente vê aí Isaías perfeitamente nesse texto que o Robson leu: pelejará com a sua espada, é o que é a palavra dele. Não é que Deus vai sair com uma espada na mão, passando a faca. Não é isso, não. Acontece que é o seguinte, no meu ponto de vista, ok? É salvação e não tem em cima do muro. É salvação ou não salvação. Para não falar o nome pesado aí, né? Ou é salvação ou é não salvação. Se os teus atos foi de quem escolheu não ser salvo, não vai ser salvo. Ok? A consequência virá. Bênção ou maldição. Escolheu a maldição, paciência. Por isso que Moisés fala: escolha a bênção. Não é mesmo? Tem uma parábola em que, acho que é a parábola do joio e do trigo, que os anjos falam assim: Senhor, mas você não semeou boa semente? Como é que está cheio de joio no meio? Essa eu lembro, trigo ou joio, você escolhe, é o nome do vídeo, da mensagem que a gente pregou. Você escolhe o que você quer ser, trigo ou joio, né? Veja, meu microfone tá bom, Robson? Tá ouvindo bem? Sim, tá, tô ouvindo Tá, bem. porque apareceu a mensagem aqui. Então veja bem, os anjos vão falar para o Senhor: mas o Senhor não falou que era para cumprir a lei? Como é que eles estão dizendo que não é para cumprir? O trigo tem fruto, o joio não tem. O Senhor não plantou trigo que dá fruto? Como é que tem um monte de gente que não dá fruto? E o fruto tem a ver com a palavra de Deus. Não é mesmo? Tem um monte de gente vazia. Você não precisa fazer nada. Você não tem que fazer nada. Basta crer. Basta crer. Crer e realizar as obras que vai levar à salvação. É uma escolha. Dedique a sua vida ao Eterno. Amém. Então, pastor, eu entendi. Realmente, né? A Bíblia fala que lá em 2 Tessalonicenses que a boca, né? Que o Messias, quando ele vir, da sua boca, né? Vai sair, o seu sopro vai eliminar o anticristo, enfim. E o seu sopro é a palavra, né? É a palavra. Vai vida ou morte. Para a gente concluir aqui, eu acredito, se ninguém tiver nada para perguntar ou para contribuir,
Seja bem-vindo, irmão Alex. Deus abençoe a sua vida. Agora vamos na parte prática. E tá bom, eu tenho encontrado pessoas, poucas, mas de vez em quando encontro pessoas que estão procurando um caminho, estão procurando uma congregação, estão procurando aonde congregar e fazem perguntas para a gente, né? E uma das coisas, eu sei que deve ter muita gente que vive como eu vivi com a minha esposa aqui, 5 anos, celebrando em casa. A gente não ia para congregação nenhuma, e fazer as coisas do nosso jeito, procurando do nosso jeito assim. A gente procurava saber como era e tentava fazer da melhor maneira possível. E essa pessoa que ela quer celebrar Hanukkah, pastor, o que o senhor indicaria? Como essa pessoa poderia celebrar Hanukkah hoje se ela estiver num local que ela não tem uma congregação para celebrar? O que ela poderia fazer? Bom, Robson, veja bem, como eu falei, Hanukkah é dedicação, tá? Tem as questões ritualísticas, né? Que você pode comprar lá as velas de Hanukkah, tem um candelabro, acender lá as próprias velinhas, dão ali as bênçãos que você pode fazer e acender as velas, né? Mas não é só isso. Isso é um rito. Isso é um rito. É mais do que isso. Né? É dedicação, 8 dias de dedicação. Eu tenho visto em algumas denominações, a pessoa fala festa da dedicação. A dedicação que se prega lá é de você levar coisas para a igreja, né? Você vai dedicar para... Não é isso. É dedicar a sua vida. Não estou dizendo que a igreja não precisa, ok? Não é isso que eu estou falando, mas só que não é esse o foco da festa. Não é esse o foco. Tanto é que no texto que nós lemos, quando eu falei para os irmãos lerem para olhar o contexto, né? Alguns religiosos ali, eu não vou falar judeus, irmãos, porque eu me recuso a aceitar, não foram todos os judeus. Então aí a gente usa um termo assim, e aí bota todo mundo no mesmo balaio e não é. Mas alguns religiosos, ok, que discordavam da mensagem dele e que inclusive queria que ele se manifestasse como sendo o Messias, verbalmente, claramente, não era para outra coisa, é para julgar ele. Era essa a função, julgá-lo. Até quando você nos mantém em suspenso? Ele falou, as obras que eu faço, falam. Por isso que Yeshua falou assim, ó, quem vai julgar vocês é Moisés. Como foi quando João manda os discípulos falarem para Jesus assim, és tu aquele que nós esperávamos? Ou devemos esperar outro? Como é que Yeshua se identificou? Vai e fala para João, os mortos veem, os mortos ressuscitam, os cegos veem, os coxos andam, bem-aventurado aquele que não se escandaliza de mim. Ele não falou eu sou. Ele falou, vai lá e fala para ele essas coisas, porque estava escrito. Ok? Então, como estava profetizado que isso aconteceu, fala para ele o que vocês estão vendo que está acontecendo. Não é à toa que Nicodemos vai até Yeshua e fala para ele assim, mestre, sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Um fariseu. Por isso que eu falo. Hoje tem, não, fariseu hipócrita. Não. Existiam fariseus hipócritas, como tem pastores hipócritas, padres hipócritas, professores hipócritas. Tem um monte de gente hipócrita aí. Prega uma coisa, ok? Mas vive outra. A hipocrisia resta nisso. Pregar uma coisa e viver outra. Mas mesmo na mensagem de Yeshua, quando fala que eles são hipócritas, ele está dizendo que o ensino deles é correto. Ele está dizendo, eles estão na cadeira de Moisés. Faça o que eles mandarem. Ok? Só não faça do jeito que eles fazem. Mas esse eles aqui, não eram todos. Não é à toa que Nicodemos foi ter com o Senhor. E Paulo fala assim, sou fariseu. Sou. Ele não diz eu era. Sou fariseu, criado aos pés de Gamaliel. Ok? Então não é o caso de ser fariseu, não, mas eles tinham aquela palavra. Tudo bem? Eles sabiam quem era Yeshua. Eles, tem, o judeu não é messiânico. Tá errado, todo judeu é por essência messiânico.
Ele pode não acreditar que Yeshua é o Messias, mas ele tem que esperar o Messias, porque senão ele rasga Moisés. Ok? Ah, judeus não é proselitista. Tá errado? É sacerdote entre as nações. Sacerdote serve para quê? Hoje não é. E eu concordo, em partes, por causa do que fizeram com eles ao longo da história. Tudo bem? Mas deveria ser. Olha o que Abraão fazia na tenda, esperando as pessoas passar para falar do Eterno para ele. Isso não é proselitismo? Então é uma função. Por isso que Yeshua fala, ó, quem vai julgar vocês é Moisés. Porque Moisés falou que eu viria, Moisés falou que aconteceria tais e tais e tais coisas. E na própria palavra está mostrando de pessoas que diziam assim, ó, nós sabemos que o senhor é mestre. Vai lá, fala para João o que está acontecendo. E ele vai ter discernimento se sou eu ou não. Ok? Então Moisés vai julgar. Mas Jesus, todo mundo cristão que diz, não, Jesus anulou a lei, é ele quem vai julgar. Ele vai dizer assim, onde é que eu falei isso? Onde é que está escrito isso? Eu disse isso? Uma coisa tão importante como essa. Veja, nós falamos hoje aqui de uma festa de Hanukkah. Judeus morreram porque não aceitaram não circuncidar seus filhos, porque era ordem do Senhor. Morreram porque não aceitaram não celebrar o Shabat. Tamanha a importância que eles davam para isso, e Yeshua não ia dar uma palavra. Uma palavra não ia dar. Ele tinha que falar isso claramente, se fosse isso mesmo. Ao contrário, não vinha anular, mas cumprir. E se vocês anularem, vocês serão os menores no reino de Deus. Se você anular e ensinar os homens, você é o menor no reino de Deus. Sua justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E entre muitos outros textos de Yeshua que eu poderia citar aqui, falando para ele, o Pai é maior do que eu. As coisas que eu faço, não sou eu que faço, mas o Pai que me mandou fazer. Por que me chamas bom? Bom é o Pai que está no céu. Onde é que ele falou que ele anulou? Onde foi? Então não tem. Então ele vai julgar. Por quê? Vai chegar lá, Senhor, mas olha, em teu nome nós fizemos muitos sinais e maravilhas. Apartai-vos de mim, vós que viveis como se não houvesse lei. É ele quem vai julgar. Então, assim, a gente tem que ter em mente que existe um propósito, o propósito é salvação. O texto, né, como o irmão falou lá de Isaías 66, ele fala de espada, mas é uma questão de escolha. A espada já está aqui, é a palavra dele que é a espada. Ela já está sendo posta. A palavra já está posta. Ela já está aí, ela já está separando o que é trigo do que é joio. Ok? Vai lá, Robson. Amém. Não, eu acho que está bem esclarecido, né? Se alguém tem algo a acrescentar, senão a gente vai finalizando, até na reta final. Sem querer ser chato, né? O último comentário novamente sobre aquilo, irmão. A Saturnália, né, que o irmão falou, ela foi sim influenciada também por essa questão do Yule, né? Yule era dos nórdicos, né? Posteriormente, os persas começaram a adorar Mitra, e a Saturnália, né, ela celebrava tanto a questão do solstício de inverno, quanto o Sol Invictus também, que era Mitra, né? Inclusive, a primeira trindade que se tem era de Mitra, né? E aí, para acabar encaixando, né, a fé nova no que já tinha em Roma, conseguiram com a trindade também. E o interessante do Sol, né, que para quem depois quiser ler Gênesis 4:26, né, tem um erro de tradução aí que que na geração de Enos, né, tá escrito assim: foi então que se começou a invocar o nome do Senhor, como se tivesse ficado um tempo sem que o nome de Deus fosse adorado. E na verdade, se a gente pegar alguns comentários, né, dos sábios sobre Gênesis, a tradução correta seria: foi então que o nome do Eterno passou a ser profanado, né, porque começaram a idolatrar o Sol.
E, inclusive, só a primeira idolatria, né? A primeira Vodazara que se tem na história é justamente com relação ao sol. Então, quando as pessoas hoje celebram o Natal, né? Como se estivessem honrando a Deus, elas acabam fazendo menção, né? Lembrando Deus da idolatria ainda pré-diluviana. É a mesma idolatria que as pessoas celebram até hoje, né? Mas é só isso. Muito obrigado. Amém. Amém. Não, é isso mesmo, né? Tem muita história, né? Tem muita coisa para buscar, para ligar. Eu, particularmente, creio que essa questão do culto a Deus Sol, ele é desde lá de Nimrod e está até hoje. Essa é a ideia que eu tenho. As Antes. pessoas, elas podem adorar... Enos é antes de Nimrod. Oi? Ah, tá. Antes de Ele é Nimrod. antes de Nimrod? Então aí eu já não... Antes. Estou dizendo assim, dentro De- que eu pude estudar, né? Mas amém, pessoal. Eu agradeço a contribuição de todos. A próxima semana, o que é, pastor? Tá sem áudio? Purim. Purim, isso. Purim. Essa festa também. Uma pergunta Bíblica. já para adiantar. Não precisa discorrer sobre a questão, não. Mas eu já vi em algum lugar que tem alguns judeus que não aceitam essa festa. Isso procede ou não, pastor? O senhor tem... que questionam, né, o livro de Esther, por exemplo. Veja, o que a gente tem, pode ser, o que acontece é o seguinte, em todas as crenças existem as pessoas que, né, Vertentes, né? tem todas as vertentes. Então, veja bem, na minha opinião, Purim também fala de uma Milagre. atuação do Eterno, né? Fala de uma revirada ali que o Eterno dá, não é? Mas a gente vai falar para conhecer, ok? Sim. Aí celebrar ou não é de cada um, né? Então, assim, conhecer é bom, tá certo? Sim, O que sim, aconteceu não, ali, estou perguntando só para antecipar, porque eu não... se a gente for ver, Purim, ao longo da história, aconteceu muitas vezes. Porque o que foi Purim? O judeu ele se escondia, por isso que usa-se máscaras, né, nessa festa. Ele se escondia, porque senão ele morreria. Não é assim? Olha lá, o que está acontecendo hoje. Não é? Veja, tem na história, tem dois nomes. Um nome para quando está dentro de casa e outro nome para quando está fora. Por quê? Porque se descobrir que ele é judeu, vai dar problema. Certo? Então ali você celebra justamente isso, né? E ao longo da história aconteceu muitas vezes isso. É bom a gente conhecer, tem gente que fica aí batendo no peito, eu sou isso, eu sou aquilo outro, quando as pessoas que passaram falam, ó, há momento para tudo. Davi, houve um momento em que Davi, ele estava lá no meio dos filisteus e se passou por doido. Ele tinha que viver. Sim. Não é? Ele tinha que sobreviver. Então, assim, sabedoria. Eu acho que o que ensina para nós, né, Purim, já falando aqui, né, é sabedoria. Amém. Então, ok. Deus abençoe a todos. Obrigado aí pela participação de todos. E até a próxima semana, se o Eterno assim nos permitir. Amém. Shalom, shalom. Shalom, shalom.